Opa galera, beleza? Quem tá falando é o Kurayami. E bom, esse provavelmente é o primeiro vídeo do canal. E eu tô aqui mais pra falar sobre um tópico que, sendo bem sincero, é um tópico que eu não queria estar falando, mas sou obrigado a falar. Que é sobre o quê? Simplesmente sobre o Mega Greninja e o Ash Greninja. Sim, pra quem tá ligado por cima, recentemente a Pokémon Company anunciou as novas megas evoluções do Legend ZA. E o que tem a ver com isso? Simples. A gente teve a confirmação das mega evoluções dos iniciais de Kalos. Greninja, Froakie, Chespin e Fennec. Ou seja, Delphox, Mega Greninja e Mega Chesnaught. Mas o porquê que eu tô falando do Mega Greninja em específico? Para quem acompanha Pokémon há muito mais tempo, lá para a época de 2016, a gente teve, através do anime de Pokémon XYZ, uma nova forma para o Greninja por meio do Ash, protagonista de Pokémon. Pelo menos até então, naquela época, ainda era o protagonista do anime de Pokémon, que era o Ash Greninja, ou para quem assistiu em japonês, né, o Satoshi Gekoga. O que acontece? Simples. Na época, todo mundo que acompanhava Pokémon sabe o quão famosa ficou a forma nova do Greninja. E o quão era bom ver a evolução daquela forma. Porque, para quem se lembra, a forma começou com o Greninja ganhando, né, aquele olhar avermelhado e a esfera de água em volta dele. Mas sem um pouco daquele raiozinho que o Ash tem no rosto, junto do lado dos olhos do Greninja. Só que não era a forma completa do Pokémon. Com o tempo, a gente foi descobrindo que, na verdade, aquela forma de água era imperfeita. E na luta contra a Dialga, foi que a gente recebeu a verdadeira forma do Ash Greninja, que era a forma do Greninja com as mudanças visuais que eu disse anteriormente, junto com a Shuriken de água grande nas costas. E para quem se lembra, essa forma ficou muito famosa na época, e depois disso, lá pro final de YZ e até em Alola, muita gente comentava e especulava de que o Greninja iria retornar, de quando que o Greninja iria voltar. Porque, querendo ou não, a gente teve um apego muito grande ao Pokémon. E não só um apego ao Pokémon, a gente teve muito apego à forma que ele recebeu. Porque, pensa comigo só, você tem um Pokémon que você ama muito, e você tem um laço com esse Pokémon que é difícil de você explicar. E vocês conseguem entrar em sintonia, entrar em harmonia, onde vocês sentem o que um sente, o outro sente. Vocês pensam, vocês conseguem ler a mente um do outro. E daí eu pergunto pra vocês, isso já foi explorado anteriormente no jogo de Pokémon até aquele presente momento? Porque o anime de Pokémon estava sendo lançado na época de XYZ, estava sendo lançada perto da época de Alola. Até então, que eu me lembre, a gente não tinha algo assim. A gente tinha, por exemplo, as questões dos lendários de Sinnoh, mas que eram as formas que, na verdade, até então, apenas Giratina tinha a forma original. Porque Palkia e Dialga só vieram a receber as formas originais em Legends Arceus, anos depois da época de 2016. Ou seja, até então a gente não tinha nenhum conhecimento sobre Pokémons que assimilavam, que assumiam formas novas por conta do laço com seus treinadores. Tá, aí você vai falar, Kurayami, mas a Mega Evolução é literalmente isso, o laço de Pokémon e treinador fazendo com que o Pokémon consiga evoluir mais. Cara, me desculpa, mas você depender de um objeto para fazer com que o Pokémon assuma uma nova forma não é a mesma coisa. A questão de você ter um Pokémon e o seu Pokémon, por conta do seu laço com ele, fazer com que ele mude de forma, assuma um pouco das características suas, é muito melhor. É algo muito mais prazeroso e que dá um desenvolvimento muito melhor para você. Você entende?
Porque se você olha as Megas Evoluções, tem questões ali que você, por exemplo, o Mega Aerodactyl, que fala que a descrição da Mega dele informa que a Mega é a verdadeira forma da Aerodactyl, que não faz sentido nenhum, porque em tese os fósseis só têm o tipo rocha por conta de serem fósseis. Eles não têm o DNA completo do Pokémon ancestral, né? Por isso que eles são rocha e o outro tipo do Pokémon. Mas eu não tô aqui pra falar dos fósseis hoje. Eu vejo muito. Uma coisa que eu venho percebendo depois do lançamento do Mega Greninja é, primeiro, a questão do design. Cara, eu vou estar deixando na tela a comparação dos designs dos dois, tanto do Ash Greninja quanto do Mega Greninja. E vamos ser bem sinceros, você que passa pano pro Ash Greninja, você que passa pano pro Mega Greninja, cara, você tá errado. Peço perdão, mas você tá muito errado. Os caras literalmente fizeram o Mega Greninja ser a porra de um helicóptero, cara. Olha isso aqui, mano. Só falta o Greninja tá em T-pose, maluco. Como que pode isso, velho? Tá maluco, cara. Enquanto o Ash Greninja tem toda uma aura. Ainda mais quem assistiu Pokémon XYZ sabe que o Ash Greninja ele tem aura. Ele tem presença. Coisa que eu não consigo ver no Mega Greninja. Eu consigo ver no Mega Chesnaught. Pô, o maluco tira um escudo do ombro e transforma em machado, cara. Tem mais aura do que isso? Não tem. E daí você fala, mas e hoje em dia eu vejo uma coisa que vem me emputecendo muito, que é o fator todo mundo desmerecendo o Ash Greninja, falando que o Ash Greninja nunca deveria ter ido para os jogos, e que graças a Deus criaram um Mega pro Greninja. Só que isso eu vou lembrar vocês que temos outro Pokémon que apareceu primeiro no anime e que depois apenas foi para os jogos, que no caso é o Lycanroc Duskform. Não sei se vocês lembram, mas o Lycanroc Duskform apareceu primeiramente exclusivo no anime sendo um Pokémon do Ash, e apenas em Ultra Sun e Ultra Moon ele foi incluído nos jogos. Você falar pra mim, olhar na minha cara e falar que o Ash Greninja nunca deveria ter ido pros jogos, sendo que eles sempre fizeram um marketing muito grande desse Pokémon, fizeram até figure desse Pokémon. Pô, o Pokémon tem um tema próprio, mano. Que outro Pokémon tem tema próprio? Tema de transformação, de evolução, tema de batalha. Qual outro Pokémon tem tema de batalha que aparece na tela? Tirando o Ash Greninja. Nenhum. Esse é o ponto. Entendeu? Eu vejo hoje em dia muita gente, por exemplo, indo no Twitter, dando o pitaco de pai. Ainda bem que o Ash Greninja não tá mais nos jogos. Ainda bem que o Ash Greninja foi um erro da Pokémon Company. O Ash Greninja nunca foi um erro da Pokémon Company. A questão é que eles tentaram fazer algo diferente que deu super certo. Só que eu acho um desacato com a história do Ash Greninja o que eles fizeram, por exemplo, em Jornadas. Que eles literalmente excluíram a forma do Pokémon e do treinador. Nos flashbacks, quando o Greninja aparece e entra em sincronia com o Ash e o Lucario, o Greninja não muda mais de forma. Eles apagaram o Ash Greninja da história. Talvez porque alguém contou sobre a Mega do Greninja que iria ser feita, e eles falaram, não vamos apagar isso aqui porque talvez fique muito confuso pro pessoal perguntar por que o Mega Greninja não é o Ash Greninja. Só que isso não tem problema nenhum. Você podia deixar o Ash Greninja ser uma forma apenas exclusiva de evento, por acaso, sabe? Meio que não só uma skin, né? Mas ser algo único, né? Em vez de você fazer ranqueada para você colocar lá as mega pedras dos 3 iniciais de caos, por que você não coloca no top 1, né? Ou no top 10, top 5 da ranqueada, né? Dos rankeds da Season no Pokémon Legends A, você não coloca lá o Ash Greninja. Porque você sabe, porque não sei se vocês sabem, a habilidade Battlebound ainda existe nos jogos. O arquivo do Ash Greninja ainda existe nos jogos, só que ele não é acessado. Então, eu quero que vocês parem e pensem, por que o Ash Greninja tem toda essa revolta? Por que hoje em dia, um Pokémon que era tão amado numa época onde um Pokémon no anime era tão maduro, onde o Ash era tão maduro, e os tópicos tocados naquela época do anime eram tão bons, um desenvolvimento tão brilhante. E hoje em dia o Ash Greninja ele se tornou simplesmente um ponto de o Ash Greninja nunca deveria ter existido.
eu quero que vocês comentem aqui embaixo o que vocês acham sobre isso. Porque, como pessoa que assiste o Pokémon desde pequeno e gosta muito do Greninja, eu não entendo isso. Bom, então... é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do primeiro vídeo. Foi um pequeno desabafo, mas que eu queria falar um pouco, porque... não sei vocês, mas o rumo que Pokémon vem tomando, principalmente nos jogos, depois que a jornada do Ash acabou, em jornadas, né? Vem me desagradando bastante o desacato que a Pokémon Company e a Game Freak vem fazendo com o Pokémon. Porque, poxa, é uma franquia que eu amo muito, cara. Ela faz parte da minha vida e eu hoje em dia não consigo passar pano mais pra essa empresa. Pras empresas, né? E pra essa franquia. Porque, por exemplo, eu vejo Pokémon com a textura de um... porra, tem jogo indie dando 10-0 nas texturas de Pokémon. Ah, mas os ataques dos Pokémon estão bonitos, irmão. Desculpa, cara, mas até Palworld, por exemplo, tem textura de ataque mais bonito, tem animação de ataque mais bonita. Porra, você tem lá o Digimon novo, Digimon Time Stranger. Cara, o Digimon novo tá muito lindo. Tudo tá lindo naquele jogo. Ah, mas é 400 conto. Irmão, outra coisa que é absurda é o Legends A já ter DLC anunciada e o jogo nem saiu, rapaziada. E aí tem gente passando pano pra essa porra. Tá ligado? Pô, eu amo muito essa franquia, eu amo muito Pokémon. Pô, literalmente é o anime da minha vida. Mas, hoje em dia, eu não consigo mais passar pano porque chegou um ponto onde eu vejo que a Pokémon Company e a Game Freak estão estragando muito tudo envolvendo isso, né? Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, seu compartilhamento, né? Deixe os comentários aí embaixo, quero vocês falando sobre o que vocês acham dessa temática do Dash Greninja contra o Mega Greninja e até dando a opinião de vocês sobre essa questão de como os jogos estão seguindo e se a Game Freak e a Pokémon Company estão fazendo a coisa certa, né? Mas é isso então, tamo junto e até o próximo vídeo.